Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus alcance você que está online, que está assistindo a este culto de sua casa. O tema de nossa reflexão é a sala do trono celestial. Então eu quero mais uma vez, como nós temos aqui feito, mostrar para vocês um pouco do gráfico em que nós estamos. Então, na medida que nós caminhamos e estamos estudando o livro de Apocalipse, nós estamos andando na história. E eu vou tentando aos poucos mostrar o que está acontecendo através do livro. Nós vimos já Apocalipse 1, a introdução do livro, tá? Nós já vimos o capítulo 2, onde nós lemos as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiátira. Nós já vimos o capítulo 3, cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós vimos que todas estas escritas se deram por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, a sala do trono celestial. Agora, eu quero que vocês entendam bem o que eu vou dizer. O capítulo 4, nós estamos situando dentro do nosso Cronos, tá? No momento da ascensão de Jesus. Jesus foi crucificado, 40 dias depois ele sobe aos céus. Capítulo 4, nós estamos no nosso Cronos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar em algo que chama eternidade, que é diferente do nosso Cronos. Nós sabemos que esse acontecimento descrito em Apocalipse capítulo 4 acontece nos céus. Então acontece neste espaço, vamos dizer assim, de tempo chamado eternidade, não no nosso Cronos. Entretanto, nós estamos olhando humanamente, dizendo, para este acontecimento, e por isso a gente está entendendo que ele acontece neste espaço de tempo. Mas eu não quero que vocês tenham isso como uma definição exata de tempo, apenas para que a gente consiga entender a partir do nosso olhar humano, a partir de quem está aqui da terra. Então, o que vai acontecer? João, apóstolo, ele está por volta aqui do ano 90, 95 depois de Cristo, ele está em uma visão e ele vai ver este momento após a ascensão de Jesus. Então, o livro de Apocalipse, ele não é um livro que possui uma cronologia progressiva. João, às vezes, vai olhar para algo que está à frente do seu tempo, outros momentos ele está olhando para algo que está já no passado, daqueles dias que ele está escrevendo, tá certo? Então, nós vamos caminhar então dentro dessa história hoje, e eu quero convidar vocês então a estarem atentos ao que nós vamos ler. Como eu disse, o tema de nossa mensagem de hoje é a sala do trono celestial. O capítulo 4 inicia com um convite de Jesus ao apóstolo João, para ver o que iria acontecer, mas não de uma visão terrena, e sim celestial. Na primeira visão, quando nós lemos lá no primeiro capítulo, Jesus estava ao lado de João, olhando da terra o que estava para vir. Agora, ele leva João para ver do céu o que estava para vir. Então, veja que é um olhar diferente. Primeiro é um olhar da terra e agora é um olhar do céu. Então nós vamos ver isso a partir então da leitura. Eu quero convidar vocês a me acompanhar na leitura de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente o verso 1 e o verso 2. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu.
a voz que eu tinha ouvido no princípio, ele se refere à voz de Jesus, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então nós vamos lendo, e aí nós vamos conversando, verso a verso, para nós entendermos o que está acontecendo. João, ele ouve a voz de Jesus, a mesma voz que ele tinha ouvido anteriormente, e imediatamente ele é arrebatado, tomado em espírito, após ouvir então a voz de Jesus. E ao passar pela porta, que estava aberta, a porta do céu, ele vê então o quê? O céu, no estado de paz. Ele tem a visão de um mundo em ordem no céu. Um mundo sem angústia, sem síndrome de pânico, sem insônia, onde os seres viventes estão diante do trono adorando o Senhor. E a pergunta que nós levantamos agora, neste primeiro momento, é: aquilo que ele vê e que deve acontecer, a partir então agora que ele vai começar a descrever a sua visão, então está se referindo ao futuro da igreja, daqueles dias, de seus próprios dias, ou está se referindo ao futuro da nossa igreja hoje contemporânea? É importante que a gente entenda o que está acontecendo. E eu acredito que as duas coisas estão corretas. Primeiro se refere ao futuro imediato da igreja. Ele está escrevendo para a igreja de seus dias, mas também ao futuro da igreja de nossos dias. O livro de Apocalipse é muitas vezes difícil de ser interpretado e lido exatamente por isso, porque ele fala para aqueles dias, mas ao mesmo tempo ele aponta para um futuro distante. A porta aberta no céu o levou diretamente para a sala do trono celestial, onde ele pôde então contemplar. Que visão linda teve João. Deus governando o universo, o mundo criado por ele. E João descreve Deus Pai fazendo uso de uma linguagem apocalíptica. Nós já falamos sobre isso. Mas o que a gente precisa realmente guardar desta segunda visão é que Deus está governando o universo, a história da igreja, a história da humanidade. Essa é a lição central deste capítulo 4. Então veja só a visão dele. Então Apocalipse 4, versículo 3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Como poderia João descrever Deus? E aqui a figura do Pai. Como ele poderia descrever? Deus é indescritível. Deus é espírito. João descreve o que viu usando a figura de uma pedra de jaspe e de sardônio. Ambas, né, são pedras. Ele não faz uso de uma linguagem antropomórfica. Não tinha como ele descrever Deus de uma forma figuramente humana. Mas ele descreve Deus tentando caracterizá-lo pelo brilho. Quando ele está descrevendo essas pedras, ele está tentando descrever o brilho do que ele está vendo naquele trono.
O sardônio possui uma cor avermelhada. E a visão de João pode sim simbolizar Deus em todo o seu resplendor, e também um foco, nessa questão de avermelhado, com a intenção de dizer que ali há purificação de tudo ao seu redor, como um fogo que tudo purifica. Devemos nos lembrar que o fogo que purifica é o mesmo que destrói a impureza. É por isso que purifica todas as coisas. Então, devemos nos lembrar que possivelmente ele está olhando para um Deus juiz também, que julga todas as coisas. Uma pedra de jaspe possui diversas cores, mas o que caracteriza a pedra de jaspe é o brilho dela. A beleza da pedra está no seu brilho, e possivelmente é o que ele quer aqui também destacar nessa descrição. O brilho da glória de Deus, a beleza da glória de Deus. Mas é interessante que João apresenta um arco-íris circundando o trono, fazendo menção da aliança de Deus com os homens. Quando nós ouvimos falar em arco-íris, o que vem à sua mente? A Arca de Noé. A aliança de Deus com os homens. Uma aliança que Deus fez através deste símbolo, o arco-íris. Então, o que isso significa? Significa que no trono de Deus, isto é, diante do trono de Deus há juízo. Lembra que nós falamos do sardônio, essa pedra vermelha, que pode sim simbolizar neste sentido, o juízo, o fogo de Deus, mas a graça. Então há juízo, mas a graça. O arco-íris traz a nós a lembrança de que Deus tem diante de si sempre a lembrança da aliança. Presta atenção. Ao mesmo tempo que Deus é juiz, Ele é um Deus de graça. Então, ao mesmo tempo que Ele sabe que Ele tem que nos julgar, Ele também sabe que Ele tem o quê? Uma aliança conosco, uma aliança firmada. Então está diante dele esse arco-íris, onde ele sempre está olhando e lembrando da aliança que ele fez com os homens. É Deus de juízo, mas é Deus de graça ao mesmo tempo. Isso tem que mover nossos corações. E a gente precisa entender que quem está no trono, reinando sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a história da humanidade, não era o imperador de Roma. Essa era a realidade para aqueles que estavam lendo esta carta, porque na verdade Apocalipse era uma carta para aquelas igrejas. Hoje nós chamamos de livro. E quem estava lendo esta história, então conseguia entender e identificar que toda a história e todo o poder estava na mão de Deus, que está sentado no trono celestial, governando todas as coisas, e não na mão de um imperador. E eu quero dizer para você hoje que a história continua nas mãos do Deus vivo, e que Ele continua sentado na sala do trono celestial, reinando sobre tudo e sobre todos. A história não está na mão do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Vladimir Putin, e nem de qualquer outro homem. Eles podem achar que são todo-poderosos, mas não são. Eles podem achar que eles conseguem manobrar a história, mas não conseguem. Porque por trás de tudo existe um Deus que está nessa história movendo todas as peças. Existe um soberano. Ele é juiz, mas diante dele também a graça que quer te alcançar, a graça que te sustenta, porque ele sempre tem diante dele o arco-íris, que lembra da fidelidade dele para com os homens, a sua aliança. É interessante isso, Então o nosso destino não está nas mãos do futuro presidente, não está nas mãos desses homens que julgam ter o poder.
O nosso destino, a nossa história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele que devemos temer. É Ele. E João está vendo então o céu dessa perspectiva. Ele está olhando e vendo Deus assentado no trono governando, e não homens. E aquele que compreende esta verdade descansa no Senhor. Descansa. Através dessa visão, Deus está dizendo: João, não tenha medo de Roma, não tenha medo de homens, eu sou o Senhor da história, eu sou o que governa o universo, eu sou, e fora de mim não existe ser, eu sou o que reina para todo sempre, eu levanto reis, eu abato reis. O que é o homem e os seus governos? A terra treme quando eu falo, os montes se abalam com o sopro da minha boca. João diz isso para as 7 igrejas da Ásia, para os crentes que ainda irão nascer. Diz: o eu sou está no controle da história. É isso que ele está falando naqueles dias. É isso que ele está falando para nós hoje, por meio deste capítulo. Esta é a grande lição. Essa é a mensagem deste livro para você. Não tenha medo do que virá a acontecer. Se você está achando que o mundo está difícil, eu vou te trazer uma triste notícia. Vai ficar pior. Vai ficar pior. É Bíblia. Mas não tenha medo, porque diante do trono tem um arco-íris, onde Deus sempre se lembra da graça e da aliança que Ele fez conosco, o seu povo. Portanto, não tenha medo, descansa no Senhor, Ele está no controle da história. Não confie seu destino e a sua vida no PT, no PSDB, no PL, e não sei mais outros, né, partidos tanto democráticos, né, não sei tantos. Não confie sua vida em partidos, confie sua vida em Deus. Coloque a sua confiança, a sua fé na pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Ele está conduzindo a nossa história. E eu quero dizer para você, se junte a Ele nessa história. Ele está conduzindo a história e você precisa entrar com Ele na história, para que a sua história termine na graça, nos céus com Ele. Mas João vê outros além de Deus naquela sala. E eu quero ler com vocês então o resto dessa visão. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Diz assim: ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então ele viu um trono onde Deus estava, e agora ele está vendo outros 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Os 24 anciãos representam, segundo todos os estudiosos, os teólogos, eles são unânimes nessa posição, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Se trata, anciãos, de homens, a coroa simbolizando a vitória, que Deus promete, né, nos coroar. Todos os estudiosos concordam com essa interpretação. O que isso significa? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, eles representam o povo de Deus ao lado de Deus. A igreja universal de Cristo. Os 12 patriarcas representam a igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos representam a igreja do Novo Testamento. E nós vamos caminhar pelo livro de Apocalipse e você vai observar que para
o livro de Apocalipse, agora os 12 representantes da igreja Antigo Testamento e os 12 representantes do Novo Testamento vão figurar tudo como uma só igreja. Então, não é mais o povo de Israel e a igreja do Novo Testamento. Vai começar a tratar todos como um só povo, uma só família, a igreja de Cristo, composta por todos aqueles que eram do Antigo Testamento e por todos aqueles que pertencem ao Novo Testamento. E eles estão ao lado de Deus. E isso é maravilhoso, porque eles representam então a igreja presente ao lado de Deus. E a igreja não está ali sofrendo o juízo de Deus, ela está ali com Deus, para poder julgar, e nós vamos ver isso mais para frente, ao lado de Deus. Estão vestidos o quê? De vestes branca, simbolizando a pureza, né? Foram lavados pelo sangue do Cordeiro, estão vestidos de vestes branca, tendo na cabeça uma coroa de ouro, né? Dado a eles a vitória, e participando do reinado de Deus. Eu e você que cremos em Cristo, estamos descritos dentro dessa visão, estaremos lá. E eu quero dizer para você, não somos melhores que os outros, porque estaremos lá, ou porque estamos já descritos pela fé dentro dessa visão. Não tenha essa soberba, não se julgue melhor do que qualquer outro ser humano. Eu que estou aqui falando a vocês, eu digo para vocês, eu mereci o inferno, a segunda morte, mas porque o Cordeiro, Jesus, morreu a minha morte, é que eu posso estar lá no céu, assentado juntamente com Ele. A mesma coisa se dá com você. Todos nós merecíamos a condenação eterna, o inferno, mas nós só entramos ali por causa do Cordeiro que foi imolado, morreu a nossa morte, Jesus Cristo. Então, nunca se julgue melhor que ninguém. Sempre tenha o coração grato a Deus por você ter entendido este Evangelho e ter abraçado essa verdade, porque é graça dele nós estarmos lá. E é interessante, porque nós estamos vendo isso aqui agora e já estamos nos vendo lá. Nós estamos aqui como João. Estamos olhando para um espaço de tempo que é eterno. Veja agora o que diz 4, versículo 5. Né? Apocalipse 4, versículo 5. Nós falamos então que ele está ali, lá está a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Agora diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Preste atenção, mais uma vez Deus é descrito de forma assombrosa, poderosa, como aquele que tem o poder para julgar. Quando o livro fala de relâmpagos, vozes e trovões, está falando de julgamento. Está querendo dizer que Deus estava ali para o julgar, para esse dia do juízo. E aí, quando fala de 7, lembra o que eu disse? Plenitude. 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas que estava ali a plenitude de Deus. Deus é Espírito, Ele estava plenamente naquele local para esse dia. Que coisa linda. Por isso, queridos, eu quero chamar a sua atenção para viver fielmente a Deus, para viver em santidade, porque Deus é graça, verdade, mas Ele é juiz, e vai nos julgar de forma justa, segundo as nossas obras. E nós precisamos estar pronto para isso. Mas eu quero
que você entenda que, mais uma vez, eu quero lembrar que nós estamos lendo essa carta foi escrita para aquela igreja daqueles dias de Roma. Então, chegará a hora de Roma. Aquele povo daqueles dias, né, que João escreveu, eles estão lendo este livro e eles estão pensando nisso. Relâmpagos, vozes e trovões, vai chegar o julgamento de Deus. Deus vai pesar a sua mão sobre o Império Romano. É isso que eles compreendiam. Chegou a hora, né, de Domiciano ser julgado. E esse texto, claro, também fala sobre isso, mas também aponta para nós o dia do julgamento dos ímpios. Chegará a hora dos ímpios responderem diante de Deus por sua maldade. Chegará esse dia, e João está escrevendo para que a igreja saiba que Jesus trará o juízo sobre todos e sobre os ímpios, sobre aqueles que têm perseguido a igreja. Então, está Deus no trono, está a igreja ao lado dele, representada pelos 12 anciões da parte do Antigo Testamento e os 12 anciões do Novo Testamento, a igreja na sua totalidade, né? Os 24 anciões ao lado de Deus. Deus pronto para julgar. Isto é, com voz de relâmpago, vozes, trovões. Isso é para assustar mesmo. Essa é a linguagem apocalíptica. É para você imaginar Deus bravo. A igreja do lado. A igreja não está sendo julgada. A igreja do Senhor está sendo salva, liberta, com a coroa de vitória, vestes brancas, mas ali para julgar todos aqueles que rejeitaram esta palavra de Deus. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo estão ali neste dia para ser julgado. O que nós estamos vendo neste capítulo 4, que está acontecendo um resumo após a ascensão de Jesus de tudo que vai acontecer. E nós vamos perceber que o livro de Apocalipse, aos poucos ele vai cada vez mais escrevendo essa história com mais detalhe. Então, nós estamos meio que passando assim por toda a história rapidamente. Jesus é recebido, ali nós vamos ver agora, ele vai ser adorado, mas nós já estamos vendo a igreja sentada, nós estamos vendo Deus pronto para julgar o ímpio, e depois quando você começa a ler o resto do livro, você vai começar a ver essa história agora sendo melhor esclarecida, né? Isso é, vai começar cada vez mais detalhando. Então, a gente lê Apocalipse, a gente se perde. Por quê? Porque Apocalipse, ele vai fazendo isso, ele joga você lá para frente, aí você está aqui, você achou que acabou a história, pronto, todo mundo foi julgado, beleza, acabou. Não, aí ele vai lá e faz você voltar num pedaço da história, ele fala assim, agora eu vou colocar uma lupa nessa história, você vai entender como é que isso vai acontecendo. E assim ele vai fazendo, e cada vez que você pensa que terminou, ele volta de novo, põe uma lupa, e a gente fica para cá e para lá, né? Volta e vai, você vai para o futuro e volta de novo, você vai, mas nós vamos tentar entender essa história, eu espero que você consiga acompanhar todo esse processo, tá? Para entender o que está acontecendo. Chegar a hora dos ímpios. E essa palavra, ela tem que mexer conosco, ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente tem que ter temor de Deus. Temor de Deus. Não é temer o homem, não. É temer a Deus. O homem, ele pode tirar sua vida. Pode. A gente assiste isso todo dia no Datena. Mas Deus pode te condenar à morte eterna. É a Ele que você deve ter medo. Porque o tirar a minha vida agora, aqui nesse mundo, não significa um fim. O tirar a minha vida deste mundo só vai fazer com que possivelmente aqueles que ficam sintam a minha ausência. Espero que vocês sintam. Mas agora, diante de Deus, é que eu preciso temer. Porque na hora que eu chegar lá, aí a coisa é eterna. Não tem mais volta. Ou eu vou ser recebido por Ele, vou estar incluído nesses 24, os anciões, a igreja de Cristo, estarei com Ele assentado. Ou eu vou estar daquele lado com os raios, relâmpagos caindo para... E aí a coisa vai ficar feia. Por isso, nós não podemos temer homens, nós temos que temer a Deus.
E muitas vezes parece que nós estamos perdendo esse temor a Deus. E a gente vai vivendo uma vida de forma pecaminosa, às vezes até maligna, achando que esse dia não vai chegar. O ser humano está achando que esse dia não vai chegar, mas ele vai. E é isso que este livro está mostrando para nós. Agora preste atenção, Apocalipse 4:6. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Bom, nós estamos diante de um mar de vidro. Não existe uma explicação clara a respeito do significado aí do mar de vidro. Eu até busquei em vários comentários, não existe uma explicação clara. Mas é provável que a intenção da visão que Deus está mostrando aqui a João é descrever que nesse local de juízo, nessa sala do trono celestial, a transparência. Por isso, um vidro claro como cristal, que é a transparência. Esse trono, este local de julgamento, não tem sujeira, não tem corrupção, não tem acordos escusos, sentenças compradas, não tem condenados tidos por inocentes e nem inocentes tidos por culpados. Este trono é limpo, ele é justo, é transparente, essa é a ideia. Tudo é claro. Tudo é feito na luz, nada está oculto. E é isso que eu acredito que quer mostrar, né? Estes olhos que tudo vê, né? Apocalipse 4, versos 7 e 8, diz assim: o primeiro ser, agora ele vai descrever esses seres que lá estavam, com um detalhe. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não se prenda aos detalhes das figuras e dos seres que aparecem no livro de Apocalipse. Nós temos muito essa tendência. A gente lê um negócio estranho aqui, né? Nossa, está cheio de olho, é olho na asa, é olho, não sei, né? E aí a gente fica preso a tentar entender o que são esses olhos. E aí você se perde no conteúdo realmente do livro, tá? Então não tente ficar lendo Apocalipse tentando entender esses detalhes, tá? Para não se perder naquilo que realmente o livro quer ensinar. Nós precisamos nos concentrar no que está sendo transmitido de fato por João. Alguns teólogos identificam essas criaturas com os 4 evangelhos. Alguns dizem que Mateus representa o leão, Marcos o boi, Lucas o homem, João a águia. Esses símbolos assim vistos expressam não o caráter pessoal dos evangelistas, não está se referindo àqueles que escreveram o evangelho, mas o aspecto múltiplo de Cristo em relação ao evangelho. Tá? Em Mateus, leão, expressão da realeza de Cristo. Em Marcos, o boi, expressão do serviço. Né? Em Lucas, a identificação de Cristo com o homem, o ser humano. Em João, a águia, expressão da divindade de Cristo. Assim compreende alguns teólogos. Entretanto, agora eu acredito que estes 4 seres viventes são querubins, seres angelicais que vivem na presença do nosso Deus. Quando Ezequiel descreve a visão que ele teve da sala do trono, antes de João,
ele também descreve a presença destes mesmos seres viventes. Ezequiel descreve no capítulo 1 de seu livro e no capítulo 10 de seu livro. Eu vou ler hoje apenas Ezequiel 1, versículo 5 e versículo 10, que eu só quero destacar, né, a descrição dele. Se você depois quiser, você pode ler também o capítulo 10. Mas veja só, Ezequiel 1, verso 5 e o verso 10. Diz assim: e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem. E aí ele vai descrever com mais detalhe. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Então ele tem a visão semelhante àquela que João está tendo. No capítulo 10, ele vai descrever novamente essa visão, e ele vai dizer que estes seres viventes eram querubins. Ele faz esta afirmação. Então, que estavam ali na presença de Deus, adorando-o. Por isso, eu entendo, sim, que se refere aos querubins. E essa música angelical, né, que estava ecoando por toda a eternidade: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Nessa música, a igreja sofredora, perseguida por Roma, a igreja dos dias de João, encontra esperança e alegria. A afirmação que Deus é absolutamente, por isso, santo, santo, santo. 3 vezes santo, santo, santo. Isso quer expressar que ele é plenamente santo. Então, santo, santo, santo. Tranquiliza o coração daquela igreja que estava sendo perseguida, cujo o imperador de Roma estava mandando matar os cristãos, lançando-os na arena, jogando-os ou crucificando no meio dos caminhos de Roma. E essa igreja, ao entender isso, Deus é plenamente santo, eles conseguem perceber que eles poderiam confiar neste Deus. Em tudo aquilo que está sendo aqui relatado e escrito, Deus vai julgar o Império Romano. Deus vai julgar os ímpios. Porque Ele é santo, santo, santo. Não há em Deus imperfeição. Ele não falha consigo. Santo, porque Ele é inteiro, Ele é íntegro, totalmente. Por isso, então, eles podiam descansar ao ouvir essa música ecoando nos seus ouvidos. Ele não pode mentir. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E o segundo atributo cantado nessa música angelical garante que Ele não falhará, porque é todo poderoso, onipotente. Portanto, nada pode impedir Deus de cumprir sua palavra. Amém? Apocalipse 4, de 9 a 11. Diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Então veja só, os querubins estão ali diante do Senhor, cantando este cântico celestial e eterno, e todas as vezes então que esses querubins também chegavam ali prostrando-se, todos os anciões, a igreja de Cristo também se prostrava diante de Deus em adoração.
Estes versos finais deste capítulo mostram que não são somente os anjos que estarão diante do trono de Deus em adoração, mas nós, a igreja de Cristo, estaremos lá em doxologia, isto é, estaremos adorando ao nosso Deus com os anjos. Eu e você estaremos lá, tirando as nossas coroas, adorando o Senhor eterno para todo sempre. Amém? E eu quero concluir essa mensagem com três lições que eu quero destacar aqui. A primeira mensagem desta visão da sala do trono é que Deus está no controle da história. E se você está preocupado com amanhã, você vive preocupado com amanhã, saiba que Deus está no controle da história, incluindo a sua história. Ele está no controle da sua história. A história não está nas mãos de homens, de nenhuma autoridade governamental. A história está nas mãos do grande Eu Sou. Ele governa sobre o universo. Ele governa sobre nós. Amém? Essa é a primeira lição deste texto. A segunda mensagem que esta visão da sala do trono traz é que a igreja estará lá reinando com Deus. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que na cruz morreu pelos seus pecados e que vivo está, ressurreto, você estará lá no céu, na presença de Deus, junto com os querubins, cantando e adorando o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a terceira mensagem que essa visão nos traz, que eu quero destacar, é que nós devemos permanecer fiéis a Ele. O dia de nossa vitória está próximo. Assim como o dia do juízo sobre os ímpios está próximo. Não desfaleça. Não tenha medo de homens. Não abandone sua fé por nada. Os dias irão piorar. A apostasia cada vez maior dentro das próprias igrejas. Não olhe para a prosperidade dos ímpios. Cuidado. Não cobice as coisas deste mundo. Não ameis o mundo, nem as suas concupiscências. Não se apegue a este mundo. Tudo passará, mas a palavra do nosso Deus se cumprirá, porque Ele é santo, santo, santo e todo poderoso para cumprir os seus decretos. Deus te abençoe.